Bom dia. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a longanimidade, a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém. Esperança da vida eterna é a esperança que nós temos em Deus por meio da obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós já falamos que essa esperança da vida eterna, ela envolve uma cidadania celestial. A prática de uma cidadania aqui na terra que expresse a nossa fé e esperança no novo céu e na nova terra, na vida celestial. Então, a vida celestial que nós teremos na eternidade e que nós já possuímos pela vida eterna que nós recebemos de Jesus Cristo, ela deve ser expressa, vivida na prática do dia a dia. É para isso que nós fomos salvos, para sermos filhos de Deus neste mundo e vivermos a vida de Deus aqui na terra, apesar de tudo. Então, nós somos confrontados com a palavra de Deus que nos diz que nós devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A Bíblia também nos diz: empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis.
ou seja, sede santos porque eu sou santo. É a ordem de Deus, o mandamento de Deus, a estipulação de Deus para o nosso viver aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo que esse viver aqui deve ser um viver de sujeição aos que governam, às autoridades. Aqui não disse os que governam, as autoridades, se são más ou boas, se são justas ou injustas. Está falando de governantes, está falando de autoridades, e pede que nós sejamos cidadãos obedientes e estejamos prontos para toda boa obra. Não difamando ninguém, nem provocando ninguém, não sejam altercadores, ou seja, não provoquem, não briguem. Mas sejamos cordatos, procurando, então, viver de acordo uns com os outros. É claro que sem comprometer a fé. Dando provas de toda cortesia. Cortesia, delicadeza. Procurando viver em harmonia, fazendo tudo para viver em paz uns com os outros. A Bíblia diz assim: se possível, tende paz com todos os homens. Às vezes não é possível, mas devemos fazer tudo para que essa relação de paz na vida social seja possível. O que nós vivemos antes da conversão deve ser esquecido. Antes do início do quadro, todos viram que aqui estava projetado um versículo, uma passagem bíblica que diz que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, ficaram para trás. Eis que se fizeram novas. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando então de uma cidadania celestial que nós devemos viver aqui na terra. Essa cidadania celestial, ela vai provocar estranheza nas pessoas. Ela vai provocar impacto. E vai provocar o ódio de algumas pessoas, vai provocar perseguição, mas também vai provocar atração, para que nós possamos falar do Evangelho que nós abraçamos, que nós cremos. E essa esperança da vida eterna, além de envolver uma cidadania celestial, ela tem como causa o amor e a benignidade de Deus. E esse amor e essa benignidade de Deus, ela nos revela a graça de Deus para conosco, porque esse amor e essa benignidade, essas bênçãos, elas não foram conquistadas pelo nosso esforço. Aqui está dizendo
que quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, não por obras de justiça, nós não fizemos nada para merecer a manifestação dessa graça de Deus. E nós nos lembramos de que já falamos aqui que a graça de Deus se manifestou salvadora, educadora, purificadora e etc. Essas coisas foram apresentadas na pregação, nessa mesma carta de Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. Nós nos lembramos, então, de que Deus soberanamente nos salvou, sem nenhum mérito da nossa parte. A Bíblia diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Lembram que nós falamos sobre isso aqui? E nós discutimos a questão desses tempos eternos. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso está lá em 2 Timóteo. E naquela ocasião, para ilustrar essa questão antes dos tempos eternos, nós falamos aqui de uma informação científica. Porque como é que a gente vai entender antes dos tempos eternos? O que tinha antes da eternidade? Está escrito lá, antes dos tempos eternos, Deus nos salvou. O que é que tinha antes da eternidade? Como é que nós vamos saber? É um mistério. Por mais que a nossa mente se esforce para aprofundar os arcanos de Deus, os segredos, os mistérios de Deus, nós não vamos conseguir alcançar isso. Então, para ilustrar isso, eu trouxe aqui uma informação. Eu vou repetir essa informação rapidamente aqui para a gente fechar essa questão. Lembram que eu disse que os cientistas dizem que o nosso cérebro tem 2 bilhões de neurônios, ou seja, células do cérebro, e que ele tem 4 quatrilhões de sinapses, que formam o sistema de comunicação entre os 2 bilhões de neurônios. Aí eu também disse que esses mesmos cientistas disseram que se nós formos contar esses 4 quatrilhões de sinapses a uma por segundo, nós vamos levar mais de 32 milhões de anos. Aí entra a questão.
Como é que eles sabem que nós temos 4 quatrilhões de sinapses? Quem é que contou? Se para contar de uma por uma, cada uma em um segundo, nós levaríamos mais de 32 milhões de anos, quem é que contou? Qual é a moral disso? O que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? É o seguinte: quando a ciência chega às fronteiras da sua capacidade de conhecimento, quando ela chega ao último limite do seu conhecimento, ela inventa. A ciência inventa. Esses números são calculados. Então, não é uma coisa que se possa provar com exatidão. Quando a ciência chega às fronteiras do seu conhecimento, ela inventa. É como a teoria da evolução que hoje está sendo questionada. Já há décadas que ela vem sendo questionada e hoje, para muitos cientistas, ela não tem mais valor algum. Agora, quando a fé chega nas fronteiras do seu conhecimento, como é o caso de antes dos tempos eternos, em que nós chegamos às fronteiras dos arcanos, dos mistérios, dos segredos de Deus, quando a fé chega nessa fronteira, ela simplesmente crê. O Espírito Santo de Deus nos concede a fé para crermos nas misericórdias de Deus. E é o que nós estamos sendo desafiados aqui nesta manhã. A crer que a benignidade e o amor de Deus nos trouxeram a graça de Deus. Além disso, a esperança da vida eterna, ela tem como causa a misericórdia de Deus. Já mostramos aqui que a palavra misericórdia, ela significa, como é que eu vou dizer, um ato, uma atividade de um coração que se condói de um estado deplorável de necessidade de outra pessoa, que não pode fazer absolutamente nada por si mesmo. A palavra misericórdia é composta de duas palavras, nós já falamos aqui, que envolve o coração, cordia ou cardia, se refere ao coração, e miserere se refere à compaixão. É o coração de Deus tendo profunda compaixão da nossa miséria. Porque nós estávamos totalmente, absolutamente perdidos nos nossos pecados. E pela sua compaixão, pela sua misericórdia, Ele nos regenerou. A próxima palavra aqui é regeneração, que significa novo nascimento. Nicodemos, rabino, judeu,
foi falar com Jesus às escondidas, e quando ele começou o seu discurso: sabemos que tu és mestre e tal, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes. Jesus o interrompeu e disse: Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aquele homem sábio perguntou: como é que isso é possível? Como é que pode alguém nascer de novo? Vai voltar ao ventre materno e renascer? Então Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Não tem outro jeito para ser aceito por Deus. E esse novo nascimento, essa regeneração é impossível de ser realizada pelo ser humano. É por isso que Deus teve que agir com a sua misericórdia para promover essa regeneração. Porque a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo, ele é doado para que alguém pertença a Deus. Se nós sairmos por aí perguntando às pessoas: você é filho de Deus? Você é filha de Deus? As pessoas vão dizer que sim. Especialmente as pessoas religiosas. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, é definitivo, é absoluto. Aqui está dizendo que contra todas as possibilidades humanas, Deus manifestou a sua benignidade e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Regeneração, novo nascimento, transformação, metamorfose, feita pelo Espírito Santo. Nós não temos a capacidade de conceber o alcance, a totalidade dessa obra, e nem como Deus a fez em nós. Mas pelo poder do Espírito Santo, Ele transformou o nosso coração para sermos novas criaturas, filhos de Deus. A Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Como é que isso aconteceu? O que houve lá dentro que nos transformou? Lembram daquela história que eu contei aqui, sobre o homem que mudou de pau de amarrar cavalo?
fazendeiro, que todo domingo, pela manhã, ele chegava na cidade, amarrava o seu cavalo na porta do bar, entrava para o bar e passava ali o dia inteiro bebendo. Um dia, ele passou na porta de uma igreja, ouviu um hino. Por curiosidade, ele entrou, ali ele ouviu a pregação e se converteu. A história não é só isso, mas eu não vou repetir aqui. No domingo seguinte ao domingo da sua conversão, ele chegou na cidade no mesmo horário que ele costumava chegar, só que ele passou pelo bar e foi até a porta da igreja. E ali amarrou o seu cavalo no pau de amarrar cavalo que tinha na porta da igreja. Todos os estabelecimentos tinham um pau de amarrar cavalo na porta. O bar, o armazém, a loja de tecidos e a igreja. Então, ele escreveu o seu testemunho e disse que conversão é mudar de pau de amarrar cavalo. Porque com a transformação do seu coração, ele mudou o seu lugar de adoração. Mudou a sua maneira de vida. É isso que acontece quando Deus nos transforma. Há uma transformação de vida, não se permanece mais a mesma pessoa, é outra pessoa. É uma nova pessoa. Quem diz que se converteu, mas continua vivendo do mesmo jeito, está enganado. O nosso texto está falando que nós fomos alvos de um lavar regenerador pelo sangue de Cristo. Quem foi regenerado, mudou. É outra pessoa, nasceu de novo. Não vive mais segundo as paixões pecaminosas do passado. Não vive mais segundo a mentira, a hipocrisia. Não vive mais difamando ninguém, caluniando ninguém, odiando ninguém, em altercação com as pessoas. É outra vida, porque é outro coração, é outra pessoa. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma riqueza sem tamanho, sem medida, da parte de Deus. A Bíblia também diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Determinação de Deus. Uma pessoa determinada é aquela pessoa que persegue o seu objetivo até o fim. Não mede esforços e nem sacrifícios para conseguir o seu objetivo. Ela é persistente, resiliente, perseverante, diligente.
até alcançar o seu objetivo. Isso é determinação. A Bíblia está dizendo que Deus foi determinado em nos salvar. Ele não ia parar enquanto não realizasse essa obra a nosso favor. E ele chegou ao limite radical, ao extremo limite de sacrificar o seu Filho unigênito para conseguir o seu objetivo. E isso, por amor a mim, por amor a você, por misericórdia a mim, por misericórdia a você. Mas aqui está dizendo também que essa esperança da vida eterna, ela envolve justificação graciosa. A redenção, ela não podia ser completada com apenas um ato. A misericórdia de Deus, ela precisava contemplar não somente a nossa salvação, a nossa redenção, o nosso bem-estar, mas ela precisava contemplar a própria justiça de Deus. Deus precisava ser justificador, mas ele também precisava de contemplar, de atender a sua própria justiça. O pecado precisava ser condenado. A alma que pecar, essa morrerá. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificação, segundo os nossos símbolos de fé, é o ato da livre graça de Deus, pelo qual Deus nos imputa, nos atribui a justiça conquistada por Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. E interessante é que, nesse versículo, primeiro versículo do capítulo 5, tem uma palavrinha ali, que na gramática se chama aposto, porque está entre vírgulas, é justificados, pois, pela fé. Esse pois se refere a tudo aquilo que Paulo disse antes, a respeito da justificação pela fé. Então, justificados, pois, agora justificados, pois, pela fé. A teologia de Deus, ela nos revela que a obra da justificação é uma obra que Deus realizou para satisfazer a sua justiça. A justiça de Deus, que pedia a condenação dos pecadores. E lá na frente, Paulo vai dizer que Deus, por causa dessa obra, ele se tornou tanto justo como o justificador daqueles que têm fé em Jesus.
Então, aqueles que pelo poder do Espírito Santo creem em Jesus Cristo como seu Salvador, aceitam o seu sacrifício que Ele realizou, recebem a justiça conquistada por Cristo a seu favor e são cobertos por essa justiça e não mais são pecadores perdidos diante de Deus. Agora são justificados. Estão justificados. Estão cobertos pela justiça que Jesus Cristo conquistou por nós. Deus não nos vê mais como pecadores perdidos. Deus nos vê como filhos. O pecado foi removido. A injustiça que estava sobre nós e que nos condenava foi removida. Fomos cobertos pela justiça de Cristo e somos olhados por Deus como filhos de Deus em Jesus Cristo. E agora vem a coroa dessa esperança da vida eterna. É que por causa de tudo isso, nós fomos feitos herdeiros. A Bíblia diz que se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É a coroa da obra da redenção. Isso aponta para a glorificação. Ser herdeiro é ser glorificado. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. De que maneira? Como herdeiros de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E assim a Bíblia pode dizer para nós, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E aí a obra da redenção se conclui. A Bíblia diz que nós somos co-participantes da natureza divina. A Bíblia também diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia também diz que em Cristo Jesus nós somos um só corpo. Nós lemos hoje em João capítulo 17. Se nós continuássemos aquela leitura, além do versículo 12, nós iríamos ver que Jesus Cristo também orou para que nós fôssemos feitos um com Ele e com o Pai. Jesus Cristo disse: Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um em nós. Nós possuímos uma união orgânica com Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo em nós, esperança da glória, diz a Bíblia. Porque em Cristo nós somos um com Deus, inseparavelmente ligados pela própria vontade de Deus.
inseparavelmente ligados. Isso deve nos levar a uma profunda meditação a respeito da nossa responsabilidade nessa relação. Deus em nós e nós em Deus. Quando a Bíblia está falando de santidade, de pureza, a Bíblia diz assim: agora, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Isso é uma simbiose. Em ciência, nós ficamos sabendo que simbiose é a atuação de um elemento em favor do outro, mutuamente. Há uma interdependência desses elementos que sustenta a vida um do outro, simbiose. Mesma vida entre duas coisas. A nossa vida, a nossa nova vida é sustentada pela vida de Deus que está em nós. Deus é para nós e nós somos para Deus. E a nossa responsabilidade é manifestar a vida de Deus que está em nós. A santidade de Deus, a pureza de Deus, a integridade de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, que estão em nós. Isso deve ser visto pelo mundo. Isso deve ser visto pelas pessoas. Isso deve causar impacto. Isso deve trazer mudanças, influências, mudar o ambiente. É o poder de Deus operando em nós, a vida de Deus. É muita responsabilidade e também um altíssimo e inefável privilégio. Mas é o que nós somos em Cristo Jesus. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. E essa herança, dessa esperança da vida eterna, vai ser concluída definitivamente na nossa glorificação, após a ressurreição final. Então, com o corpo da ressurreição, nós seremos glorificados para estarmos eternamente com Deus. Amém.